Fala pessoal, como que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma aula. A gente já viu com essa, então a gente vai encerrar as nossas aulas introdutórias, mas a gente já viu a questão do porquê estudar língua portuguesa e qual é a importância disso para a gente. Nós vimos também, além disso, a questão dos gêneros textuais, porque estudar a língua portuguesa é estudar a língua em seu fenômeno. Então, a língua acontece na conversa, a língua acontece na produção textual, na notícia, acontece no momento que a gente está assistindo um filme. Então, a língua portuguesa, ela, na verdade, ela paira por sobre todos nós, não é verdade? E aí, agora, chega o momento da gente poder pensar o que é compreensão. E o que seria então compreensão para vocês? Antes da gente investigar o nosso material, o que é compreender? Será que compreender ele está na esfera das relações mais bem-sucedidas? Ou será que compreender ele acontece de forma individual? Eu posso compreender independente do outro? Essa aula, então, a gente vai pensar sobre isso, sobre a questão da necessidade do outro para que efetivamente eu possa compreender alguma coisa. A gente precisa entender antes que para essa aula a gente tem uma pergunta muito importante. E essa pergunta é: você deseja estar aqui? Você quer estar aqui? Você precisa estar aqui? Essas perguntas elas são importantes porque quando a gente pensa em compreensão, a gente tem que pensar principalmente nesse tópico. Vamos ver. Olha só, compreender, pessoal, é um processo de desejo também. É um processo em que a gente tem muito trabalho. Então, quando a gente pensa em compreender, a gente pensa em trabalho. Que trabalho é esse? O trabalho de dedicação. Eu não entendi, professor. Olha só. Quando eu penso em compreensão, eu penso em estar ali presente. Pode ser diante do texto, pode ser diante de uma conversa, pode ser diante de um pedido de alguém, pode ser diante também de um filme. Mas eu tenho que necessariamente estar presente, e eu tenho que estar presente no sentido de me dedicar àquilo que eu estou fazendo. Hoje as pessoas elas compreendem menos alguns momentos de algumas conversas, elas compreendem menos, às vezes até o outro, porque elas estão muito atarefadas. Tem muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. Então, no lugar dela estar presente ali na conversa, dela estar presente ali na leitura do texto, ou presente aqui nessa aula, ela está pensando já num movimento ansioso, quando que isso vai acabar? Ou eu preciso fazer alguma coisa? Ou eu esqueci a porta de casa aberta, a roupa no varal. E esses são movimentos que retiram você ali do contato com o outro, do contato com o texto, e levam você para outro lugar. Vamos dizer que você esteja resolvendo uma prova e aí, de repente, na prova você começa a vagar. Esse movimento de vagar, de sair ali daquela situação de presentificação, você com o texto, você com as suas questões, vai prejudicar a sua compreensão. Então, o que acontece? Compreender é um movimento de muito desejo, de vontade de estar ali, de participar daquele evento, daquele momento, tá bem? Então, pessoal, quando a gente reflete sobre essas questões, fica um pouco mais fácil compreender, então, a ação do processo de compreensão, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês estejam aqui é que vocês, na verdade, queiram participar, tá? Vocês querem participar? Vocês desejam estar aqui? Ou vocês têm alguma outra coisa para fazer? Senão, seria interessante dar uma pausa, ir lá fazer e voltar correndo. E aí a gente continua, então, nossas explicações. Mas se esse não é o seu caso, se você já fez todas as coisas, não está no mundo da lua,
vamos continuar. Olha só, é interessante pensar também que criar sentidos, olha só, compreender é uma ação de criar sentidos. Como assim criar sentidos? Quando a gente ouve alguma coisa, a gente reelabora aquilo que a gente está ouvindo na nossa cabeça. Tanto é que muitas vezes a gente tem que perguntar se é isso mesmo que nós estamos entendendo para o interlocutor. E é interessante perguntar porque o interlocutor também vai ficar feliz em saber que você está presente ali e que você deseja saber sobre o conteúdo que ele está dizendo para você. Então, numa aula, se você faz perguntas ao professor, o professor fica muito, muito feliz por você estar ali. E isso é extremamente importante, tá bom? Então, vamos pensar essa questão também de quando você cria sentido, você é coautor. O que é ser coautor? Vamos pensar o seguinte, ó. Nós temos o texto. O texto sozinho, pessoal, isolado, ele é uma manifestação de linguagem, mas ele carece de alguém para poder existir necessariamente. Esse alguém, pessoal, é você. Você enquanto leitor. Ou você enquanto ouvinte. Você enquanto ouvinte. Então, você enquanto ouvinte, diante do texto falado, você é extremamente importante. E nessa dinâmica da importância que você tem que se posicionar diante do texto. Quando você faz esse processo de posicionamento, você também está sendo coautor porque você relabora aquelas informações, você dá significado àquilo. Então, a gente tem essa relação então, do leitor-ouvinte com o produtor do texto, né? Com o produtor, autor, muito estreita. E essa relação, pessoal, que dá sentido para o texto, tá bem? Então, o produtor do texto pode até ter uma intenção comunicativa bastante clara, mas se você não atentar para aquele texto, se você não se dedicar para compreender aquilo, é possível que essa intenção ela não se concretize, ou seja, o texto passa a não ter o sentido devido, tá bem? Então, vamos pensar uma outra questão bastante importante, tá? Uma outra questão muito importante, pessoal, é a interação e coletividade. O que isso tem a ver? Olha só, quando a gente nasce, como assim, professor? A gente nasce? Você vai falar de compreensão e sobre a questão de nascer, mas olha só, quando a gente nasce, antes de nós já tem uma série de coisas, já tem valores instituídos, já tem uma cultura específica, né? Já tem também um modo de observação do mundo, então já tem perspectivas específicas. Deixa eu ver uma outra coisa. Já tem conceitos éticos pré-estabelecidos, né? A relação com o outro, já tem conceitos morais também organizados na sociedade, então cada sociedade por vezes tem padrões morais determinados, específicos, né? E aí quando a gente nasce, então, já tem toda uma série, então, de contextos, de significações, de informações que são importantes para a gente para poder compreender os diversos textos. Professor, não entendi, ficou um pouco difícil para mim. Olha só, se ficou difícil para você, pensa o seguinte, você aprende a falar com quem? Com a mãe. As palavras que você usa, os conceitos que você usa inicialmente, eles advêm de onde? Eles advêm dos pais, não é verdade? Sim. Então, o que acontece? Quando você aprende ali na primeira infância a língua materna e você vai para a escola, você então tem um choque cultural, não tem um choque? Porque ali você vai ter contato então com a língua portuguesa e com as regras, por exemplo, as regras gramaticais, que são, por vezes, passadas para a gente sem muita relação com sentidos, mas enfim, por enquanto a gente vai ficar nisso. Olha só, a gente começa a ter consciência de que nós tínhamos então toda uma informação, valor cultural antes e que esses valores ajudavam a gente a compreender os diversos textos. Que textos? A fala da mãe, a fala da avó, o encontro ali com um amigo na rua. E depois que a gente então vai para a escola, a gente começa a ter então outras informações.
Essas outras informações, então, elas são acumuladas. Olha só, a gente tem as informações que nos precedem e as informações atualizadas. Essas informações atualizadas, elas são esse processo de interação também, pessoal, tá bem? E também, ao mesmo tempo, esse processo de coletividade. Então, a gente nunca se manifesta numa bolha. A gente vive numa cultura muito diversificada. Então, se você faz parte ali de uma determinada comunidade religiosa, por exemplo, eles vão ter modos de expressão particular, modos de ver o mundo particular, e aí esse modo particular ele pode entrar em conflito com, por exemplo, algum texto que contradiga, que tenha valores diferentes daquele que você está acostumado antes. Por isso que é um processo também de coletivização, porque quando você tem contato com outros valores, você começa a pensar, poxa vida, tem outra maneira de ver, tem outra maneira de pensar, tem outra maneira de agir, e isso, pessoal, é um processo de compreensão. Compreender, então, é um movimento então de ampliação, tá? Bastante importante. É um movimento de ampliação. Essa ampliação, ela faz parte de ampliação de repertório, né? Esse repertório não é só linguístico, não. Esse repertório é um repertório cultural. Você começa a ampliar a forma de você observar o mundo, você começa a ampliar a maneira de você observar os fenômenos, tá bom? Por quê? Porque você tinha alguma coisa anterior, aí você lê ou você participa de uma conversa, de um debate, vê um filme, vê um documentário e você sai transformado depois. Então, esses movimentos, e você vai reagindo nesse processo, né? Você vai se reconstituindo, reconstruindo, ressignificando, e isso é muito importante para a gente. Tá? Quanto maior a amplidão de textos que nós temos contato, maior a nossa capacidade também de ampliação dessas possibilidades internas que nós temos de observar o mundo. Tá bem? Então, além disso, é bastante importante lembrar, vamos aqui para a questão de reflexão. Quando a gente observa ali um texto ou a gente participa de alguma conversa, a gente normalmente não tem muito essa preocupação de parar um pouco, pensar, mas seria interessante. Só que isso acontece mais nos textos escritos, né? No texto escrito, a gente para um pouquinho para poder pensar ali no que está lendo, às vezes a gente até retoma um pouco o parágrafo para poder compreender melhor, e aí a gente tem determinadas, às vezes, né, por vezes, a gente fala, nossa, não tinha pensado nisso, ou, que legal esse conceito. Você vê em ciências ali o cloroplasto, a clorofila, né, uma produção de energia incrível, e você fala, meu Deus, eu não sabia disso. Ou você vê ali uma maneira, a potenciação, com o professor Rafael, de matemática. Aí você está estudando potenciação, e você fala, olha, tem uma maneira mais fácil, né? Uma notação científica mais fácil para poder falar sobre números que são progressivamente, eles são repetidos e eles são multiplicados por eles mesmos. E a gente tem uma determinada notação. Ou seja, o nosso mundo ele modifica, o nosso mundo muda bastante, né? Mas não só no sentido externo, mas no sentido interno. Você modifica as potencialidades e as capacidades que você tem quanto maior a sua ampliação compreensiva também, quanto maior a sua capacidade de refletir diante dos fenômenos antes de reagir. Mas ali tem a palavra reagir, professor. Por que você colocou essa palavra reagir aqui? Ó? Essa palavra reagir, ela é muito importante para a gente, porque ela mostra que, às vezes, a gente tem movimentos que são de pura reação. Você está lendo um livro e aí você começa a chorar. Por que você começa a chorar ou começa a sorrir? Significa então que foi muito mais rápido o processo de reação do que o processo de reflexão. Mais para frente você vai começar a pensar, por que eu chorei naquele momento? Ou você só vai pensar, que cena maravilhosa, que momento incrível, que sensação de pavor. Você está lendo It e aí você, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Ou você está, por exemplo, lendo... Pensa no melhor livro que vocês têm aí, ou a melhor fábula que vocês devem ter encontrado, alguém que deve ter lido para vocês, ou se vocês não tiveram alguém que lesse, né, para vocês mesmos lendo, né, ali no quarto ou no ônibus, enfim. E aí de repente você começa a dar risada.
várias vezes levando alguns livros, começo a dar risada nos ônibus, já cheguei a chorar também. E o pessoal pergunta o que está acontecendo. Ou seja, é um movimento que passou direto por mim. Eu não pude refletir a ponto de, opa, agora eu vou começar a chorar, ou eu tenho que tomar outra postura, ou eu estou no público. Não, eu começo a rir, horrores. Ah, ri. E aí as pessoas começam a olhar e falam, meu Deus, esse menino deve ter alguma coisa. E sim, eu tenho alguma coisa, eu tenho um livro. E isso faz muita diferença, né? E às vezes são histórias muito curiosas. Ah, mas pode acontecer também de você estar conversando com uma pessoa que você não conhece e você também ter esse tipo de reação. Então, as reações elas acontecem no processo de compreensão, sim, tá bem? O problema das reações imediatas acontecem quando você não compreende o outro, quando você não compreende realmente, não procura saber, né, o que o outro está declarando, o que o outro está dizendo, e você tem reações explosivas ou reações de nervoso. Essas reações, elas mostram que ali está tendo um ruído. Vamos colocar esse conceito aqui, ó, um ruído. Esse ruído, pessoal, é um prejuízo, um problema na capacidade comunicativa ou na capacidade interpretativa, compreensiva, tá bem? Então, para evitar os ruídos, a gente tem que acalmar nos momentos mais, né, de mais eloquência, a gente tem que acalmar o espírito e tentar esvaziar os nossos valores, os nossos juízos e tentar realmente entender o outro, tá bom? E aí a gente consegue reagir, a gente consegue agir no lugar da gente simplesmente reagir. Então você vai refletir, vai pensar pela perspectiva do outro, entendeu? É diferente também quando você está lendo um texto, né? Quando você está lendo um texto, você não fica esbravejando, você volta e fala, é isso mesmo, né? Eu não concordo, e isso é importante também para a nossa ampliação da capacidade compreensiva, tá bom? Ou você está jogando videogame e você grita um palavrão, pá! E aí quando você grita esse palavrão, essa é uma reação. É uma maneira que você interpretou alguma coisa, enfim, essa reação ela pode acontecer às vezes no discurso, pode acontecer na fala, né? Com a mãe, por exemplo, evitem isso, né? Mãe é sagrado. E ou você está conversando com a pessoa que você gosta, você está enciumado, e aí falta um momento de reflexão. Então, aqui na aula de compreensão, a gente vai ter um momento para poder pensar que refletir é necessário em todos os textos, tá bem? Porque reagir a gente pode em alguns, mas em outros a reação imediata ela pode levar a uma confusão e um prejuízo na comunicação, tá bem? Por que compreender também é agir? Aqui nós temos essa palavrinha aqui, ó, em destaque agora em vermelho. Por que é agir? Porque, olha só, se alguém fala para você assim, se você ouve alguém gritando, socorro, você não vai agir imediatamente diante disso? Né? Você vai virar um super-homem e vai ali, né, salvar a pessoa em perigo? Então tem um rapaz se afogando, ele grita, socorro, aí você, eu estou aqui para te ajudar. Isso daí é muito importante, essa ação, porque significa que você está agindo diante de um pedido de socorro, mas professor, isso também não é reação? É uma reação. Mas você vai conseguir compreender que naquele momento, esse é o momento então que o pedido está exigindo a sua ação. É um pedido, socorro é um pedido, né? Agir também pode ser num outro sentido, por exemplo, a lei. A lei ela determina que a gente faça ou não faça algumas coisas, ou seja, a gente tem que agir conforme a lei declara, né? E isso daí, então, é um processo que faz parte da compreensão, né? Você para num sinal de pare, e aí isso daí também é uma leitura devida e você toma aquela ação porque você compreendeu corretamente aquela placa. Imagine um estrangeiro que não tem a carteira de motorista nossa e que não conhece os sinais de trânsito regularmente, ele vem de uma fazenda afastada de algum lugar, de Moçambique, tá? E aí ele não consegue compreender aquilo. Não pode causar um acidente? Pode. Então teve uma falha na comunicação. Esse ruído foi devido ao fato dele não conseguir compreender a placa. Então ele não pôde tomar determinada ação, tá bem? Então compreender também é um agir, tá? E compreender, pessoal, é um colaborar com o texto, tá bem? Somando experiências. Como assim somando experiências? Quando a gente
lê um texto, a gente lê conforme aquilo que nós falamos. Olha, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó. A gente não falou que nós temos valores culturais, perspectivas, éticas, morais que são anteriores a nós? Então, quando a gente lê, a gente traz toda essa bagagem também para o nosso texto, tá bem? Isso é bastante importante. Vamos dar uma olhadinha também, agora, numas anotações minhas, que eu vou falar agora sobre a questão de dedicar-se, porque interpretar, pessoal, interpretar é um processo de dedicação, tá bem? Vamos lá? Vem comigo, então. Olha só. Aqui embaixo eu tenho, para essa aula, para produzir essa aula de compreensão, eu então me dediquei, né? Eu fui atrás então de alguns materiais, entre eles o livro do professor Marcuski, esse daqui, ó, acho que vocês podem ver, chama Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão, interessantíssimo. O capítulo sobre compreensão é o que eu estou tratando com vocês. Também tem a professora Isabel Solé, e justamente um capítulo sobre estratégias, aqui no livro dela, estratégias de leitura, mas especificamente um capítulo que trata sobre a questão da compreensão, né? Entre outros livros também que nós temos aqui. E para quê? Para que eu pudesse, dentro de toda essa capacidade, dentro de todo esse conceito de compreensão, eu pudesse trazer para vocês alguma coisa que fosse mais significativa para o nosso dia a dia. Então, a minha intenção é trazer, após as leituras, algo que fosse bastante significativo para o nosso cotidiano, retirando então, mas não totalmente, retirando então as perspectivas teóricas e trazendo bastante da perspectiva prática, tá bem? Vamos dar uma olhada nas anotações, como é que elas ficam, e eu vou falar por que isso também é um processo de compreensão. Olha só, quando a gente faz algumas anotações, a gente está agindo, né? Nós estamos adotando uma postura ativa diante de um determinado saber, diante de um saber, não é verdade? E aí, esse processo, pessoal, da gente agir no material, ele faz com que a gente grave mais informações, tá? Na aula passada, acho que eu já falei disso para vocês. Se vocês fazem uma leitura e vocês fazem anotações no livro, se vocês fazem anotações em alguma folha à parte, ou eu costumo usar o final do livro para poder fazer algumas anotações, que tem algumas páginas em branco ali, então isso faz com que você dialogue. Você lembra que lá em cima a gente conseguiu falar um pouquinho sobre essa questão de interação? Então, essa é uma maneira de dialogar com o texto. Você fazer as anotações é uma maneira de você dizer: eu estou aqui, eu estou te ouvindo, eu estou tentando te entender, né? A gente faz isso na língua falada. Por exemplo, alguém está falando com você, você fica, sim, estou entendendo. Ou faz uma pergunta. Então, por exemplo, você não entendeu uma parte, você podia repetir para mim? Não tem problema nenhum pedir isso, né? Ou você está assistindo uma aula, professor, eu não entendi aquela questão. Isso é muito importante, porque isso mostra que você está empenhado, né? Existe ali um empenho mesmo seu com relação ao que você deseja aprender, né? Aprender tem que ser um desejo no sentido de que se você não quiser aquilo, a sua cabeça vai para outro lugar. Você vai começar a vagar, realmente, né? A gente começa a ir para outras instâncias. Vamos pensar aqui, o que eu fiz? Ó, aqui tem um número de página, então esse número de página ele faz referência justamente à página do livro, depois eu posso consultar, é um conceito importante. Aqui estão falando assim, ó, as representações coletivas precedem as representações individuais. Olha só, então é justamente aquilo que eu falei. A gente nasce, mas já tem alguma coisa anterior, depois a gente tem nossa formação e coisas posteriores que vêm, na verdade, acrescentar a nossa formação, né, em seguida, tá bom? Então, a gente não nasce numa bolha e é isso que está dizendo, tá bom? Então, vamos pensar aqui outra questão, ó. Aí eu faço uma consideração, ó. Deixa eu colocar aqui em uma caneta mais bonita. Essa consideração aqui, ó, pessoal, ela é uma paráfrase. A paráfrase também é um processo de interpretativo. Então, eu vou olhar para o meu texto, eu vou olhar para a fala de alguém
e eu vou dizer, através das minhas palavras, eu digo então o que o outro disse, eu uso o discurso indireto, né? A gente não consegue recortar necessariamente bem o que o outro fala, mas a gente consegue interpretar, trazer uma parte ali do que ele desejaria dizer. Eu assisto um filme e aí eu vou tentar falar sobre um momento do filme ali que houve um monólogo, então eu uso uma paráfrase. A paráfrase, então, é eu me apropriar da ideia e falar com as minhas palavras sobre aquela ideia que está ali naquele texto. Aqui, no caso, eu faço, então, uma paráfrase, tá bem? Não vou ler, não, mas aqui, ó, eu coloco, então, como itens, né? Compreender é inserir-se no mundo, ou seja, fazer parte dele. É um modo de agir sobre o mundo. Então, quando você compreende, você realmente participe, né? Está agindo, está colaborando. Quando compreender é relacionar-se com o outro. Olha só aqui, ó, relacionar-se com o outro. A verdadeira compreensão, então, ela tem muito dessa questão do outro, né? E é uma maneira da gente se relacionar, obviamente. Exercício de convivência sociocultural. Então, quando a gente fala em compreensão, ele é um exercício, né? Ele é um exercício de calma, de resiliência, de abnegação, de paciência. E todas essas palavras que eu falei, elas não estão necessariamente em livros de língua portuguesa, mas elas fazem parte de valores que nós devemos nos apropriar, inclusive para aprender mais, para compreender mais. Então, se eu estou lendo um texto e eu me deparo às vezes com palavras que eu não conheço e eu desisto desse texto, ali também está faltando determinados valores, né? Inclusive a coragem para se propor a compreender alguma coisa que fique um pouco mais difícil do nosso cotidiano, né? Porque se for para a gente permanecer sempre na mesma esfera, se a gente não avançar no conhecimento, não se propor desafios novos, então, para que a gente está, então, estudando? O nosso desafio é sempre maior. Então, a gente tem que se propor a ver textos mais complexos, a gente tem que se propor a experimentar situações mais embaraçosas e situações que envolvam outros níveis de linguagem, às vezes utilizar expressões que a gente não usualmente utiliza. Então, é um exercício mesmo de convivência quando você se propõe a participar de um debate, quando você se propõe a participar de uma peça teatral, quando você se propõe a conversar com a mãe sobre os problemas que te afligem no cotidiano, sem gritar, conversando. Ou quando você se propõe a ouvir, então, os seus pais e os problemas que eles estão enfrentando, tentando encontrar uma solução e não achando chato aquela conversa. Tem uma coisa muito importante que é assim, quando você compreende, você gosta. Então, quando você se dedica, quando você está presente no momento, aquilo ali faz muito sentido e o seu cérebro fica feliz. É verdade, você fica muito animado com aquilo. Então, o exercício de compreensão, ele é um exercício de investigação do outro. E quando você investiga o outro, você investiga a si mesmo, tá bem? Então, vamos passar a partir, né? A gente deu uma pausa aqui, né, para poder falar um pouco sobre é um determinado compreensão textual é uma maneira também de compreender. Se o texto é produzido pelo outro, é maneira de compreender os outros, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no exercício que eu fiz aqui com relação à língua. Olha, eu fiz uma série de mapas mentais, né? Esses mapas mentais, eles me ajudam, eles contribuem para eu poder também reavaliar e avaliar um saber. Aí eu fiz aqui também um mapa mental. Olha só, aqui está, ó, o que nós estamos utilizando, a questão do texto, né? Autor, leitor e o sentido, né? A gente falou um pouquinho sobre isso quando nós falamos sobre a questão de interação ali acima, tá bom? Hoje eu não vou falar sobre inferências, a gente vai usar possivelmente, não dessas maneiras, né? Mas inferência é a capacidade que a gente tem, pessoal, de extrair do texto implícito, subentendido, aquilo que não necessariamente estava escrito, tá bem?
e a gente consegue sacar. É aquela sacada que você tem, né? É a sua mãe olhando para você e você compreendendo só com o olhar aquilo. Isso é inferência. Então vamos ver. Olha só, além disso, então, eu coloquei uma série de coisas, mas onde eu quero chegar é aqui, olha só. Compreender. Olha só o que nós temos de compreender aqui. Meu Deus, professor, quanta coisa! Sim. Por que você não colocou isso no slide? Porque eu quis mostrar para vocês, pessoal, que esse processo, ele é muito importante. Ele é muito importante para todo mundo, para nós professores, para vocês que estão aí se dedicando. Façam os mapas mentais, se dediquem a escrever mesmo, né? Quando você digita, o cérebro registra menos. Quando você age, né? Coloca o seu corpo, olha só, meu corpo produzindo texto. Quando você faz isso, seu corpo sente mais e você consegue registrar mais informações. A gente aprende de uma forma bastante holística, mais ampla. E também nós gravamos informações desse modo. Nós gravamos informações através da nossa pele, através do olfato, através da audição, através do ambiente que nós estamos. Então, quando você for aprender alguma coisa, modificar o ambiente, se propor a aprender em ambientes às vezes que são um pouco mais tumultuosos, né, mais barulhentinhos, pode fazer com que você, na verdade, comece a adquirir ferramentas que vão ser muito importantes para vocês no futuro. A gente dificilmente está num lugar calmo, controlado, tudo tranquilo, né? Que a gente possa simplesmente sentar e trabalhar, né? Ou sentar e dialogar e conversar. Se você está muito acostumado a trabalhar em lugares muito fechadinhos, pode atrapalhar você até a se expressar, tá bem? Vamos então se propor a desafios. A aula de hoje também é pensar, então, na compreensão enquanto desafio, tá bem? Então, olha só. A gente vê aqui no mapa mental, não, que compreender precisa da participação do leitor, eu preciso estar ali, eu estou aqui com vocês estão comigo aqui, né? E é nesse processo que a gente vai retirando ou extraindo significações. A gente tem essa flecha importante aqui, né? O uso de inferências, né? Parte do conhecimento do texto e do sujeito para produzir sentido. Como assim, professor? Não entendi. Não é? É a mesma coisa que a gente falou antes. Quando nós nascemos já tem uma série de informações anteriores, vários textos que nós já lemos, várias conversas que nós já participamos. A gente traz ela para dentro do texto, junto com o texto e produzimos sentido. É isso que nós fazemos, tá bem? Aqui, ó, é uma ação interativa e coletiva, já falamos sobre isso, é uma produção de sentidos de coautoria. É muito legal quando a gente está com nossos amigos que a gente fala sem parar, na verdade, a gente nunca para de conversar, porque na verdade a gente está em coautoria. Um fala uma coisa, aí tem uma coisa chamada retroalimentação, né? Um fala uma coisa, aí de repente é falado sobre aquele momento. Aí tem um novo assunto, aí é falado sobre aquele novo assunto. Aí tem um outro assunto e nunca acaba. Em coautoria, com o outro, dialogando com as pessoas que nós gostamos, que nós queremos perto, ou com as que nós queremos longe, principalmente elas, para a gente poder aprender. E aí a gente tem esse processo de produção de sentido, tá bom? Então, ó, vamos aqui, ó, seguindo então essa... Ok? Com relação a isso? Então tá. O que mais? Ó, compreender, então, é ler de fato, é produzir sentido, pessoal, é produzir. Por quê? Porque se você está em processo de coautoria, então ler de fato, é produzir. Professor, como assim é ler de fato? Eu estou ouvindo minha mãe. Sim, mas você está lendo. Quando a gente está usando essa perspectiva, tudo que nós, na verdade, comunicamos vai acabar sendo texto. Inclusive, as imagens podem ser compreendidas como textos visuais, mas a gente deixa isso para uma próxima aula, quando a gente estiver falando talvez sobre poema visual também. Olha só, mas compreender é ler de fato. Significa que se eu não compreendo, eu não estou lendo. Mas professor, eu li o texto inteirinho. Na verdade você codificou, você sonorizou aquele texto, né? Tem outros termos para isso, mas você, se não compreendeu, você então só foi um veículo outro para a saída do texto do livro, ou para a saída do texto que você leu.
Quando você compreende, aí você está fazendo o processo de leitura, tá? E a gente às vezes tem que ser bastante humilde para compreender que nem todo texto nós vamos conseguir ler. E aí a gente tem que ir com muita calma, se propor a nos desafiarmos mesmo, investigar as palavras que nós não conhecemos, retornar mais uma vez no texto, ler mais de uma vez. É muito bom a leitura mais de uma vez do texto, tá bem? Ela faz com que aquelas partes que nós não conseguimos compreender, elas venham a se encaixar com as que nós compreendermos. Então, olha só, aqui eu deixei claro que é preciso de um esforço, né? Um esforço grande, esse esforço é chamado cognitivo, é um esforço de sensações, de emoções, de apropriação daquele texto, né? Esse leitor ativo também é importante, porque assim você se torna um leitor mesmo, né? Você está ali, dialogando com o texto, eu estou aqui com vocês, né? Eu quero comunicar, eu quero estar com vocês. E isso faz então com que a gente consiga se expressar melhor, se dedicar mais ao processo de interlocução, tá bem? Ó, o leitor é colaborador do texto, pois soma experiência, já falamos sobre isso, soma experiência, reflete, reage, tá bem? E aqui embaixo, muito importante, pessoal, olha só, até a professora Isabel Solé e o Marcus, que eles falam sobre isso, tá? Então, ó, uso dos conhecimentos prévios linguísticos, ó, mas não só, né? Pré-linguísticos, dos factuais, você sabe, assim, você tem um repertório de eventos do mundo que você necessariamente não precisa ter toda a descrição do evento, porque você já sabe sobre ele, tá bom? Então, conhecimentos pessoais, conhecimentos das normas sociais culturais, né? Essas normas sociais nós já falamos. Esses conhecimentos também de normas, eles são normas legais, eles são normas éticas, tá? Processos lógicos, alguns erros de argumentação, algumas falácias, essas coisas, mas a gente vê isso mais para frente, não é o momento agora. Tudo bem? Tudo bem. Então tá, pessoal. Até aqui a gente viu bastante a questão da compreensão textual. Eu vou fazer então um outro texto, pensando a questão da leitura, possivelmente, né? Para que o que me leva a ler, por que ler, né? Falar sobre as questões das inferências e tudo, mas não é o momento agora, tá bem, pessoal? Por enquanto, acredito que nós fiquemos por aqui. Eu vou, antes de terminar esse momento, eu vou fazer a leitura então de um poeminha com vocês e vamos participar desse processo, tá? Participar. Vamos pensar nesse poema aqui, ó, o poema da Alice Ruiz, e ela diz o seguinte, ó: voltando com amigos, o mesmo caminho é mais curto. Olha que bonito. Vamos lá. Voltando com amigos, o mesmo caminho é mais curto. Ó, a gente não tem uma referência de título, a gente não tem uma referência de data, a gente tem aqui Antonina, que a gente pode entender que é a dedicatória, dedicado para alguém, né? Esse alguém, a gente pode compreender, pode pensar que é alguém que voltava com ele? É alguém, então, que era amiga? Vamos pensar. Voltando com amigos, o mesmo caminho é mais curto. O que a gente pode inferir, o que a gente pode pensar desse textinho, pessoal? Então, voltando com amigos, o mesmo caminho mais curto, a gente pode pensar que quando a gente volta para nossa casa sozinho, não é isso que ele está dizendo? Né? Que ele não está sozinho. E se ele não está sozinho, o caminho é mais curto. É verdade? Ué, a gente está numa casa e quando a gente vai para outra casa, no caminho, esse caminho aqui ele modifica só porque você está acompanhado? Não, né, pessoal? E o caminho, a distância dele, vamos dizer que seja 2 quilômetros, a distância dele é a mesma. Mas aqui a gente tem um valor sentimental, né, pessoal? O valor da companhia, né? Esses valores da companhia, o valor sentimental atribuído para o amigo, faz com que a gente consiga compreender o quê? Qual é a lógica, então, a lógica, né? A lógica está quebrada, porque olha só, o caminho não fica mais curto, né?
O que a gente pode entender então? A gente pode pensar que esse percurso ele fica mais curto porque tem conversa? Podemos, não podemos? Podemos pensar que o caminho é mais curto porque existe ali, então, valores, né, compartilhados? Porque o tempo passa mais rápido quando você está, então, com pessoas que você ama, né? Com pessoas que você gosta, com pessoas que você admira, né? Então, olha só, em 3 linhas, pessoal, a gente tem uma série de significações, uma série de informações importantes que estão relacionadas mais ao nosso conhecimento de mundo, né? Mais ao nosso conhecimento de mundo. E o nosso conhecimento de mundo diz o seguinte: quando a gente está acompanhado de pessoas que nós gostamos, o tempo passa rápido, né? O tempo passa muito rápido. E aí, esse tempo que passa rápido, ele encurta então a distância, não é verdade? Porque fica mais agradável. Então, compreender, pessoal, é um movimento de você investigar o conhecimento que você tem também, né? Investigar o conhecimento de mundo que você tem, investigar as situações que você já passou, as situações que você já viveu, é também recriar sentidos, né? E inclusive criar sentido, tá bem? Aqui a gente poderia falar sobre inferência, mas eu ainda não toquei nesse tópico, eu não vou falar um pouquinho, tá bom? Só vou deixar isso para a gente agora, para pensar que quando a gente realmente tem interesse, o texto ele passa a ter sentido. Então, olha só, voltando com amigos, o mesmo caminho é mais curto, a gente faz então uso de uma série de relações. Essas relações elas estão fora do texto, né? Essas relações elas estão bem fora do texto, mas ao mesmo tempo é sugerida pelo texto, tá? Não é alguma coisa fora, muito fora, né? Não é ele está falando de voltar com amigo, eu não estou falando sobre mãe, eu não estou falando sobre irmão, eu não estou falando isso. Eu estou falando sobre a questão da amizade e da importância dela, e quanto ela é importante, quanto ela é agradável dentro da trajetória, por exemplo, do nosso cotidiano, tá bom? Eu queria tentar também depois para vocês com relação à pontuação. O eu lírico deixa a gente aqui livre, poder pensar também a ausência de pontuação, tudo bem? Mas esse é um tópico que a gente volta mais adiante. Por hoje, então, importa a gente ficar aí com a nossa atividade de casa. Vamos pensar qual é a nossa atividade? O nosso Mão da Massa vai estar lá disponível no Google Sala de Aula e vocês vão ter que pensar essas questões. Dê uma paradinha aí no vídeo, analisem essas questões, tá? E a gente volta, então, na próxima aula a pensar, talvez, sobre a questão de leitura, talvez sobre a questão de inferência. Vamos ver as respostas de vocês e a gente então produz um conteúdo específico voltado às questões de leitura ou às questões de inferência. Tudo bem? Grande abraço, mas isso vai ser conteúdo nosso de todo modo. Grande abraço, é bom saber que vocês estão empenhados aí nas atividades e eu vou deixar também um recorte aqui que está lá no Google Sala de Aula, tá? Interpretar não é compreender. E aí vocês dão uma lidinha mais adiante, tá? Um grande beijo no coração, a gente se vê. Se cuidem e até mais.